A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Noite abençoada, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Nós somos os braços, as pernas, nós somos as mãos, a boca. E nesse culto especial, porque hoje se comemora o Dia Internacional da Família, quero que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Salmos. Santo de Israel. Salmo 112. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua descendência será poderosa sobre a terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. Sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo. Na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ele não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele é liberal, dá aos necessitados. Sua justiça permanece para sempre, sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Você sabia que o Dia Internacional da Família é comemorado todos os anos na data de 15 de maio? E essa data homenageia a instituição familiar, o núcleo essencial para a formação moral de todos os indivíduos. A família é o grupo de pessoas que protegem, cuidam e amam umas às outras. Uma família pode ser formada por diferentes membros. Não apenas um pai e uma mãe, por exemplo. Existem famílias com pais ou mães solteiros, tios, avós que criam os netos. Existem muitas famílias. A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte, e que cultivamos e cuidamos constantemente para que brotem belas flores e bons frutos. Você vê que coisa linda, essas crianças são amadas por seus pais, são amadas por sua família. Você percebe? Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é a família? Senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum que precisa ser forte para suportar as intempéries da vida. Então, vou fazer só uma introdução para você entender. O Dia Internacional da Família foi instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 20 de setembro de 93. A data foi celebrada pela primeira vez em 94, mas eu preciso nessa noite ministrar algo interessante que vai ajudar você e sua família a ter paz, a ser uma família restaurada, que vai impactar vidas em nome de Jesus. Eu vou ministrar nessa noite as 10 batalhas que toda família deve lutar unida. Você sabe quais são as guerras que toda família deve lutar unida? Você sabe o que destrói uma família? Eu vou dar o exemplo de 10 guerras que toda família precisa lutar junta, unida. E depois você vai entender por que essa ministração. Todos sabem que família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma família. Saiba nessa noite que muitas são as batalhas que nós enfrentamos. É o famoso matar um leão por dia. Pastor Zeca Torres estava falando isso essa semana.
Nós cristãos devemos matar um leão por dia, em nome do Senhor dos Exércitos. E como é difícil, irmãos, porque são tantas as preocupações, mas em meio aos desafios da vida, as batalhas da vida, a família é uma grande fonte de alegria e paz. A família é ela que nos ajuda e nos fortalece. Já que a família é fonte de tanto poder, você precisa sempre valorizar a sua família e permanecer junto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, para vencer os desafios da vida moderna. Então, vou te falar nessa noite 10 guerras, 10 provações, batalhas que toda família precisa lutar em união. Primeiro lugar, segurança. Você precisa ter esse sentimento quando estiver em família, ao lado das pessoas da sua família, que realmente você precisa se sentir que está seguro no lar, onde você pode contar suas alegrias, suas frustrações. E que seja um lugar que em meio às batalhas, às provações, às guerras, às lutas da vida, você tem um refúgio. Você nunca parou para analisar porque à noite, nos bares, nos QGs, tem muitos, sempre à noite é lotado porque as pessoas não querem voltar para sua casa. As pessoas não se sentem em paz no seu lar, não se sentem seguras. Então saem do trabalho, ficam bebendo até tarde da noite, para quando chegar em casa, seu cônjuge, o marido ou a esposa, já estejam dormindo e fica aquele lar totalmente desestruturado. Segunda guerra que toda família precisa lutar em união, paz. O lar, ele deve ser um ambiente de paz. Por mais que você tenha dificuldades, você precisa encontrar paz na sua casa, no seu lar. Você deve lembrar que família é um ambiente com pessoas unidas por laços, na maioria das vezes, de sangue, mas com personalidades diferentes. Onde a tolerância e a compreensão devem ser exercidas de forma clara e humilde. Quando essas são bem administradas, a paz reina no lar. Aprendi um ditado ainda novinha, só brigam dois quando um quer. E uma amiga minha essa semana falou uma coisa interessante, que uma amiga dela disse para ela que muitas vezes a esposa confunde o marido como amigo. O marido é marido e a amiga é amiga. E muitos desabafos, a esposa confundindo o papel do cônjuge, sobrecarrega ele, o marido, com seus problemas. Então, a paz é a segunda batalha que você precisa travar unida à sua família. Terceira guerra que toda família precisa lutar em unidade, em união, é o perdão. Eu pergunto a você nessa noite, quem não erra? Mais ou menos está com uns 2 meses que eu fiz um atendimento pastoral aqui na sede, de uma esposa que descobriu que o marido a estava traindo. Ele pediu desculpas a ela, ele pediu perdão, foi uma fraqueza com uma colega do trabalho. E ela chegou para mim e disse que não perdoava. Não conseguia perdoar. Ele já tinha pedido perdão. E ela falou. Aí o Espírito Santo, pergunte a ela, e se fosse o contrário? E se fosse ela que tivesse traído o cônjuge com o colega do trabalho? Ela gostaria de ser perdoada? Aí quando eu falei com ela, ela disse, mas não tem nada a ver. Eu disse, não. Os dois são uma só carne. Quem muito ama, muito perdoa. Uma coisa que eu vi em Portugal, os casamentos só duram 6, 8 anos. Maior violência em Portugal não é como aqui no Brasil, que todo mundo tem uma arma. Lá ninguém tem arma, mas é a violência doméstica, os crimes passionais. E a gente sabe que é uma nação que precisa Jesus entrar nos lares, para restaurar famílias. Então o perdão é necessário, é uma das batalhas que toda família precisa lutar em união. Todos somos passíveis de falhas e também de julgamentos incorretos, ou até mesmo corretos. Mas precisamos fazer do perdão um conceito essencial no lar.
Certa vez, meu pai brigando com minha mãe, eu pequeno, devia ter 10, 11 anos. E minha mãe, funcionária pública federal, sempre ganhou mais do que meu pai. E minha mãe calada, e o meu pai falando e acontecendo, e eu dizia, mãe, deixa papai. Com 10 anos, o lar era tão sofrido, família tão desgastada pelos problemas do vício, do álcool. E a minha mãe chegou para mim, papai falou muita besteira e tal, e mamãe calada. E quando papai saiu da sala, eu, mãe, deixa papai. Eu estava com medo que acontecesse uma tragédia na minha casa. Aí minha mãe virou-se para mim e disse, minha filha, quando você se casar, você vai saber o preço de uma aliança na mão esquerda. Muito forte isso, para você que é namoradeira, para você que não leva em consideração essa aliança na mão esquerda. Completei agora em março 20 anos de casado com o pastor Zeca, quando uma arquibancada dizia que esse casamento não duraria 1 ano. Ele tem uma personalidade forte, eu tenho uma personalidade forte, viemos de mundos diferentes. Mas Jesus é o centro da nossa família, do nosso casamento. E quando Jesus é o centro, os desafios surgem, mas você consegue superar os desafios da vida. Tem muita gente brincando com os sentimentos dos outros. Mas existe um Deus que sabe como quebrar um coração de pedra para colocar um coração de carne. Amados, essa batalha pode ser uma das mais dolorosas, a batalha do perdão. Quem é que nasceu para ser traída? Me diga aqui, você que está namorando esse love, de pegar na mão, beijo e abraço. Vai dizer que você quer casar com esse rapaz que quer ser traído, para ser traída. Você, cidadão, quer casar com essa garota para ser traído? De jeito nenhum. Então, quando a pessoa é traída, é uma das situações mais dolorosas, porque é tão fácil julgar quando não é você que errou. Já fiz atendimento pastoral, eu e o pastor Zeca, com casais aqui. Divórcio prestes a ser assinado. E eu sempre digo, só você sabe o valor que o seu cônjuge tem. Só você sabe o valor que sua esposa tem. Eu não sei o valor que o seu marido tem, minha querida. Eu sei o valor que o meu esposo tem, que a minha família tem. Porque enfrentamos muitos desafios. Casamos no ano de 96, quando um ex-governador atrasou 8 meses o salário do funcionalismo público estadual. Eu com gravidez de risco, tudo dando errado. Mas nós tínhamos paz para enfrentar os desafios da vida. Deus nos forjou para que hoje eu e Zeca Torres fôssemos ministros do Evangelho. E aí a gente sabe que somos dizimistas e ofertantes fiéis, não pela ganância que o mundo prega e propaga, mas porque amamos tanto esse Deus, porque Ele tem feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida, que Ele merece o melhor. Quando eu fui agora, na viagem de março, nós paramos em Casablanca, por causa do filme, todo mundo pensa que é bonito, minha gente, só Jesus na causa. É pior do que Juazeiro do Norte, de tanto gatuno, né? Quando tem lá a procissão do Cicinho. E quando nós vimos que um rei gastou 80 milhões de euros num palácio, numa mesquita, e meu marido disse, se eu tivesse, eu também gastava em prol do reino de Deus. Amor, que é o maior de todos os dons. Porque se você sem carro e sem casa própria não é fiel no pouco, como é que Jeová vai te botar no muito? Agora, se você é fiel no pouco, andando de ônibus, pagando aluguel, mas glorificando ao teu Deus, descansa nos braços do Pai, porque nos tempos certos Ele vai te abençoar. Conhece o caráter de Deus? É esse evangelho que nos últimos dias as pessoas precisam entender, o caráter de Deus. Deus é amor, e é justiça, e é equidade. E os tempos são chegados, são tempos trabalhosos. Então, devemos lembrar que o mundo dá voltas, e um dia, você é quem vai precisar ser perdoado. É forte, né? Cristianismo é isso. É lançar o pão sobre as águas. Quando meu filho foi fazer o teste do Detran,
o rapaz do Detran chegou e disse: você é filho de pastor Zeca e pastora Adélia? Aí Daniel, pronto, mais um que não gosta de papai, bichinho, tô com trauma. Aí ele, olha, os seus pais ajudaram muito meu irmão, ele já morreu, mas a minha família toda é grata aos seus pais, porque no momento mais difícil, os seus pais ajudaram meu irmão a superar um grande desafio. Eu perguntei ao Daniel como era o nome do pessoal, e Daniel, mãe, eu estava tão nervoso com a prova do Detran, que não consegui gravar. Eu disse, mas foi onde? Foi no Baldomero? Porque eu e o pastor Zé gravamos no Baldomero, a gente já foi ali para o HGE, a gente já foi para tantos hospitais, para presídio, para tanto lugar. Pão sobre as águas. Aleluia. Quarta batalha, quarta guerra que toda família precisa vencer unida, é educação. A gente pode dividir a educação em duas partes, educação secular e educação de berço. Na educação secular, a família pode influenciar e muito para que os objetivos educacionais e profissionais sejam alcançados. Quando você está disposto a participar ativamente da educação secular dos seus filhos, ou ajudamos ou incentivamos a fazer, por exemplo, os deveres de casa de um filho, a serem bons alunos e principalmente a darem valor a esse estudo. No caso da educação de berço, é ajudar os filhos a serem respeitosos, educados com a família, com o seu semelhante. Algumas vezes vemos que os papéis estão sendo trocados. Existe coisa mais feia do que um adolescente ou uma adolescente mal educado? Ixi, que coisa feia, horrível. Péssimo testemunho para os pais. Então, é uma batalha. Ah, mas pastor, eu trabalho o dia todo. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi quando o Daniel, recém-nascido, uma pediatra lá do sertão, disse para mim, dona Adélia, família, se o dia todo o pai e a mãe trabalham, mas de noite tem que jantar junto, tem que estar junto, nem que seja 9, 10 da noite o jantar, tem que chegar junto, porque se você não chegar junto, quem é que vai chegar? Você não acha assustador o número de traficantes que adotam crianças? Porque com certeza faltou algo dentro em casa. Faltou uma base educacional. A quinta guerra, a quinta batalha que toda família precisa lutar unida é o amor. Manter o amor no lar é essencial para que a paz, a compreensão e o perdão sejam exercidos. Exercitar o amor nos ajuda a crescer em um lar seguro, onde realmente encontramos refúgio em tempos difíceis, tempos atribulados, e principalmente compartilhamos as nossas alegrias nas conquistas. O amor é o maior de todos os dons. Quantos filhos veem seus pais amando mais os estranhos do que os próprios filhos dentro de casa? Cada um aqui tem suas particularidades de família, e muitos aqui não contam o que aconteceu na infância, na juventude, seus fracassos, seus traumas, seus processos. Poucos são como nós, que têm a coragem de compartilhar com a igreja os desafios que vivenciamos. Mas nós sabemos que o amor é o maior de todos os dons. E uma coisa que eu aprendi no encontro de casais, amar uma pessoa é uma decisão. Você decide amar. Sabe uma coisa que eu observei no Oriente Médio? Quem escolhe a esposa do filho são os pais do rapaz. Eles não têm um namoro de 5, 6, 8, 10 anos. Eles se casam e vivem o resto da vida. Porque a cultura faz com que a mulher, ela seja educada para ser esposa. E nos nossos dias, a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus, a Atitude e tantas outras decentes como nós temos nos preocupado muito com a família. Porque não é somente um culto, uma vez por mês. Todos os dias. Eu sei dos desafios da igreja moderna. Obreiros, recursos, tempo. Mas o Senhor é aquele que capacita cada um de nós a lutarmos por aquilo que amamos. E a nossa família é o nosso maior patrimônio. Quinta passada, como o pastor Zeca falou,
Quando o meu sogro morreu, foi assassinado, ele veio morar na casa de um casal de tios. E esse primo, na quinta passada, perdeu seu filho primogênito. Jesus curou ele da leucemia, fez também um transplante de medula, mas houve um processo lá, uma dificuldade, e ele veio a óbito. E esse primo do pastor Zeca, ele teve 5 filhos biológicos e adotou mais de 20. 30? Adotou 30, no papel. Eles sempre moraram ali num sítio, do Eustáquio Gomes. E as pessoas colocavam os bebês na porta deles. E ele não tinha coragem de mandar para o conselho tutelar ou para algum outro local. E ele pegava o bebê. E ele registrava. E uma coisa que eu achei linda, na mãe, quando falou, os pais, né, se expressaram, os irmãos, foi uma cerimônia muito de alma, de sentimentos, né? Mas a mãe falou algo muito forte que eu não vou esquecer. Quando ela disse, olha, eu não perdi o meu filho. Eu estou devolvendo ele para Deus. Porque você que é filho, com certeza você está se preparando para um dia enterrar tua mãe e o teu pai. Mas nós pais não somos preparados para enterrar um filho ou uma filha. É uma dor na alma muito grande, eu como filha, ver minha mãe muitas vezes chorando, porque papai está num processo que só um milagre. E eu falando, Senhor, por que o Senhor quer trabalhar em nós? Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, não é mesmo? Outro dia eu achei graça, pastor Zeca disse, você está murmurando. Eu cheguei conversando, Deus, por que pessoas ruins, pessoas perversas, pessoas tão terríveis na maldade e na ruindade, como diz o sertanejo, estão aí aparentemente de pé, e pessoas boas, decentes, sofrendo? Aí meu marido, você está murmurando? Eu disse, não, eu estou orando, conversando com Jeová. Aí o Senhor disse para mim algo muito forte. O sofrimento forja o nosso caráter diante de Deus. Sofrimento não enfraquece quem é filho de Deus. Sofrimento, provação, mostra a você quem de fato você é diante de Jeová. Está entendendo? Murmurador nunca nasceu de novo com Cristo. Insatisfeito, nunca teve um encontro real com Jesus. Mas quem é grato ao Senhor a cada novo dia. Senhor, obrigada pela minha família. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem me proporcionado. Obrigado a Deus porque o Senhor é o meu Pai. E quando Deus é Pai, ninguém te destrói, nem a mim. Aleluia. Sabe, irmãos, são momentos de muita inconstância. Tem muita gente que diz que Deus não existe. Mas você sabe que Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real. Ele é justo juiz, Ele é poderoso, Ele nos dá livramentos. E uma das batalhas que a família também, a sexta batalha, a sexta guerra, que toda família precisa enfrentar unida, se chama sonhos. Como é maravilhoso compartilhar sonhos numa casa, num lar, que incentiva você a realizar os sonhos. Sonhos fazem parte de qualquer família. Uma família que luta, junta, nunca desestimula e nunca ridiculariza sonhos. Por mais difícil que seja a situação, é importante dar valor aos sonhos de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido. Porque lá fora, o mundo é muito zombador. As pessoas são muito zombadoras. E Deus não tem compromisso com o zombador. Sabia disso? Sabia que era uma característica de Golias? O gigante? Ele era zombador. É sério aos olhos de Deus um zombador. Sétima batalha que toda família precisa enfrentar unida. Bem-estar. Quando você pratica tudo isso que eu falei até agora, você encontra bem-estar. Às vezes, você talvez não tenha realizado todos os sonhos, ou alguma coisa te falta, mas ao saber que você tem uma família abençoada por Deus, você se sente seguro e feliz. Aleluia! Já parou para analisar
O que é você viver numa casa cujo filho é usuário de crack e você tem medo que ele te roube? Eu já fui com o pastor Zeca no interior, na casa de um conhecido nosso. Que a mãe do garoto chegou para mim, o garoto pequeno. Disse, irmã Adélia, traga a sua bolsa aqui para a cozinha. Eu disse, não, mulher, está ali na sala. Traga, porque senão fulano vai pegar a sua carteira. Fiquei horrorizada. Eu disse, e você faz o quê? Não posso fazer nada. Ah, meu irmão, mudou muito. Lucinha e Miguel Torres, mudou muito do tempo da gente de infância, viu? Coisa tá séria. É porque aqui no meio evangélico, Albert, Daniel, Giovanni, Catrine, Kívia, o ambiente cristão é um ambiente de muito amor, de muita proteção, de muita paz. Mas os lares sem Deus é uma verdadeira tragédia. Os pais com medo dos filhos. Os pais assustados com a atitude de alguns filhos. Misericórdia. Até mandaram para mim outro dia o WhatsApp, eu ria. Porque nós fomos criados numa época que ai de nós se interrompêssemos dois adultos, né, falando. Ou se fizéssemos uma birra. E eu me lembrei, eu ri, porque era meio conflitante. A gente que nasceu, eu nasci no final de 60, né, 67. Aí minha mãe dizia assim, começava a chorar, porque apanhava, né? De chinela, de cinto, o que tivesse na frente apanhava. E a minha mãe dizia, cale essa boca agora, senão vou bater em você e me diga quem foi que riscou a parede. Ora, se ela mandou eu calar a boca, como é que eu podia dizer quem rasgou a parede? Me conte que psicologia dos nossos pais. Ou era só comigo? Quem não apanhou porque a mãe dizia, e se chorar, apanha. Eu estava chorando porque eu tinha apanhado. Era tão conflitante a minha infância que eu dizia, meu Deus, porque assim, eu era mais velha, a Ana mais nova. E eu me recordo como hoje, que o papai tinha um zelo com uma estatueta, que era um japonês e uma japonesa. A Ana Paul quebra a cabeça do japonês. Como a Ana era caçula e só vivia chorando, quem é caçula aqui? Levanta a mão, quem é caçula? Gabriel, levanta a mão. Ah, vocês são felizados, que vocês não apanham nem a metade do que o mais velho apanha. O que mais velho apanha só no olhar. Porque o caçula apronta e o mais velho apanha porque o caçula aprontou. Como se a gente tivesse culpa. E eu me lembro como hoje que a Aninha quebrou a cabeça do japonês. Eu disse, pronto, vou apanhar. Botei a cabeça lá. Quando o papai chegou do quartel, quem é militar que sabe, a 1000 por hora, né? Que foi pegar o relógio. Tá tudo bem aqui? Tá, pai? Bença meu pai, a Aninha, né? Bença. A Aninha fugiu para casa da vizinha. Que quando o papai pegou o relógio, Mido, que botou assim que a cabeça do japonês, plof. Quem foi que fez isso? Eu não conseguia nem falar. Me dava uma crise de gagueira tão infeliz. Aí o papai ia tirando o cinto. Alguém levou surra de cinto aqui ou só eu? Eita, geração profética, aleluia. Eu acho que é por isso que a gente é pentecostal. Porque a gente já era permissão de Deus esquentar o nosso couro na infância, para hoje a gente ser lavado e remido no sangue carmesim de Jesus. Papai tirava o cinto, eu disse, agora deu. Eu dizia, eu colo, pai, eu colo. Aí apanhava, vai colar. Estava tão nervosa que colei a cabeça do japonês, cabeça assim virada. Gente, a gente apanhou pra caramba, não foi? Essa geração de crianças, tudo com WhatsApp, com celular. Davi, meu irmão, todo chique, ministro do louvor, lá. A gente só tinha um vestido por ano. E meu maior trauma de infância é que meu aniversário é 12 de dezembro. E o Natal é 25. E minha mãe só comprava uma boneca por ano e um vestido por ano. Todo mundo tinha 2 vestidos por ano. Um vestido do aniversário e um vestido do Natal. O Espírito Santo quer te restaurar nessa noite. Tira a tristeza do teu lar, da tua casa, da tua família. Na nossa infância, quem é que tomava iogurte? Era o meu maior sonho de consumo, tomar um danoninho. Aquele que é igual um bifinho. Aí minha mãe inventava que estava azedo. Nada, ela não queria comprar. Aquele biscoito recheado. Mirabel, tinha aqui Mirabel, no Rio tinha Mirabel. Era meu sonho. Aí teve um dia que eu revoltada. Que acho que é por isso que Jesus me chamou para ser pastora da Assembleia de Deus Atitude. Chegava no supermercado Sendas, no Rio de Janeiro, nem sei se ainda existe. Aí eu já, atacada, papai comprava
Eu não sei se teve essa campanha, comprava uma dúzia de ovo e ganhava um pintinho colorido. Aí papai tinha que comprar 2 dúzias, um pintinho rosa para mim, um pintinho verde para mim. Aí a Ana me apurrinhava, porque a Ana aprontava, a caçula. E nunca apanhava, nem a metade do que apanhava. Peraí. Eu falei, Aninha, quer botar desodorante? Quero, levanta aí o braço. Ela levantou. Quando foi, eu botei aquela espuma de barba. Aí lá vem ela, Adélia, pai. Aí o meu pai no supermercado. Ô, saudade daquele tempo. Não tinha conselho tutelar. Apanhei ali nas sendas. Aí foi bom que o gerente viu e disse, não faça isso. Essa menina, não sei o quê, papai nervoso. Aí o gerente chegou, se você quer alguma coisinha, eu disse, eu quero Danoninho. Aí eu comi o Danoninho. Meu irmão, apanhei, mas fiquei com cheiro de Danoninho a tarde toda. Amados irmãos, é esse bem-estar, é essa alegria que a Assembleia de Deus, a Atitude prega, para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem é que levava dinheiro para lanche na escola? Era na fila da merenda. Aquela lancheira, que era meu sonho de consumo, ter uma lancheira que tinha uma garrafa térmica, eu achava linda. As meninas de Maria Chiquinha, a minha era aquela de plástico que misturava tudo, era confusão. Lembra aquela lixeirinha, aquela lancheira, né? A merendeirazinha assim, que a gente botava aquela saia cheia de prega, né? Pastor Zeca, filho de fazendeiro, tinha sapato Vulcabras, mas eu tive Conga. Você qual? Não, mas na fazenda, mas Rio Largo teve Vulcabras. Essa geração rica tinha Vulcabras. A gente tinha era Conga. Ou coisa feia, aquele que chute as meninas usando. Com a cara de jogadora de futebol feminino. Ali traumatizou muitas mulheres, minha irmã. Aquilo não era sapato nunca para uma mãe botar numa filha. Um quichute de menino. Só porque dizia a propaganda, calce os pés e voe com quichute. Quem é que queria voar com quichute? Eu tinha uma Conga azul marinho. Oh, Jesus. Aquela campanha, Deus está trabalhando aqui. Que tem famílias que precisam ser restauradas. No Rio, eu estudei escola pública. Aí teve uma campanha para combater piolho que botava o Neocídio no Sem Brasília. Aqui teve não Neocídio, alguém usou Neocídio, aquele pozinho? Eita, Jesus. Aí disseram que Neocídio estava matando as crianças, aí pararam de usar. Ó, pensa que cada coisa. Só Jesus na nossa vida, porque Ele é maravilhoso. Os filhos também, amados. É culto da família, é dia internacional da família. Eu profetizo Jesus restaurando seu lar. Eu profetizo em nome de Jesus que a alegria do Senhor será sempre a tua força. Você pode não ter o cônjuge perfeito, mas o teu amigo Jesus é perfeito para mudar o quadro da tua história. Aleluia! Outra guerra, outra batalha que as famílias precisam enfrentar com união é a questão dos filhos. Filho é bênção do Senhor. Seja sempre grato pelos filhos que você tem. Principalmente batalhe para que os seus filhos possam perceber dentro do lar que eles são importantes. Existe coisa mais cruel do que um pai ou uma mãe desprezar um filho, uma filha? Ah, você está velho, ah, você está gordo, ah, você está feio, ah, você é baixo, ah, você é magro. Depreciando, zombando do filho, da filha, não faça isso não. Filho é bênção de Deus. Talvez você possa até achar que filho não entende nada da vida. Principalmente quando são pequenos. Sabe o que uma amiga nossa falou ontem? Ela é aposentada. Morou muito tempo em Brasília. Que até os 2 anos de idade. Escute bem. Tassiana que está grávida. Vai ter o bebê Pedrinho. Araripina, já fiquei sabendo. Até 2 anos, Alberto. E você que pretende ser mãe. E você que é mãe de um bebê com menos de 2 anos. Todo bebê, toda criança precisa de amor e de atividade para desenvolver o cérebro, para desenvolver a capacidade motora, precisa de carinho. Tem muita gente que pega o bebê com 1 ano, bota na creche. A creche com 10, 20, 30 crianças, a tia lá não vai dar conta. É muito forte isso. Então os filhos, eles, quando são pequenos, precisam muito de você. E eles ensinam muito. Uma família que guerreia junta, ouve-se mutuamente isso.
e inclui os filhos. Muitos pais precisam aprender a ser pais. Com Jesus, é claro. União, uma família sem união é uma outra guerra que a família enfrenta. É o mesmo que uma casa sobre areia. Infelizmente, a qualquer momento pode cair. Não tem uma base firme. Então você precisa ser unido em todos os sentidos. O erro de alguém da família pode trazer tristeza, desentendimento, até mesmo desilusão, desunião, atritos. Mas você deve resolver os problemas e lutar para que esse elo não seja quebrado. E o décimo, a décima batalha, a décima guerra que toda família precisa vencer unida, precisa guerrear unida, valorização. Não importa o tamanho da família, todos nós devemos valorizá-la. Ela é a base da felicidade. Pastor, eu sou mãe solteira, e daí? Tenho certeza que você tem amor suficiente e equilíbrio emocional para ser a mãe amiga que os seus filhos precisam. Pastora, meu marido é um adúltero, avarento, zombador. E daí? Se você é cheio do Espírito Santo, Ele vai te consolar e Ele vai te dar a estratégia certa para você ser a coluna da sua casa. Tem um amigo do pastor Zeca que contou para nós, processo doloroso de divórcio, porque simplesmente a patroa da casa não era a esposa dele, era a empregada doméstica. Quem mandava na casa era a empregada. O patrão querendo comer peixe, não, hoje já vamos comer aqui carne, que eu quero comer carne. Ao ponto em que começou a ter um desgaste, porque a esposa não queria assumir a responsabilidade dela. Não é fácil ter uma família unida, mas precisamos entender que ela é uma instituição sagrada, criada com o propósito de fortalecer pessoas imperfeitas, para alcançar perfeição nas pequenas conquistas da vida. Deus está mandando dizer para um rapaz. Você que está dizendo, Deus fala comigo nessa noite. 2 decisões importantes na vida de um homem e de uma mulher também. A profissão que vai seguir, que vai escolher e a pessoa com quem vai casar. Se você não tiver direção de Deus, são 2 áreas que o inferno pode pintar e bordar. E você não consegue se reestruturar. Sabe o que significa? A igreja, ela é a família que acolhe a todos os filhos de Deus, que muitas vezes recebe pelas portas criaturas que se dizem filhas de Deus. Pessoas que aceitam a Jesus Cristo, mas que não tomam uma atitude para nascer de novo. Pode observar, pai e mãe que já aprontaram muito, que aprontaram demais, muitas vezes botam um jugo tão violento nos filhos, que eles desistem da vida cristã. Glória a Deus que nós somos uma igreja Assembleia de Deus, pentecostal, não somos legalistas, mas cada um tem que ter consciência cristã. Eu não preciso que o meu marido me aponte, esse vestido está curto, esse vestido está apertado, esse vestido está sensual. Mas o Espírito Santo que habita em mim, antes de eu comprar uma roupa, quando eu vou na loja experimentar o Espírito Santo de Adélia, não compra, porque ficou curto. Porque eu tenho 1,77 m, né, amados? Aqui em Maceió, a maioria é 1,70 m. Então, nessa noite, com relação ao Dia Internacional da Família, entenda que a Igreja de Cristo, ela tem um papel de ajudar você nessas áreas que eu também preguei, que eu falei. Em todas essas áreas em que você precisa entender. As 10 guerras que a Igreja de Cristo também enfrenta. Por isso que vocês, membresia, obreiros e nós, pastores, precisamos estar unidos para que haja paz, para que haja segurança, para que haja perdão, para que haja educação, respeito com o pecador. Não tem coisa pior do que um pecador chegar numa igreja, seja ele com as guias, seja ele com trejeitos afeminados, e ninguém chegar junto. Uma vez eu fui para uma festividade, morava no sertão. Chegou uma mulher, ela estava beba cega. Bêbada. Que lá o pessoal fala assim. E ela sentou ao meu lado. E a esposa de um obreiro daquela igreja onde nós fazemos parte, sentou do outro lado. E o pregador disse, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. A esposa do obreiro não pegou.
Eu olhei assim, eu disse, puxa vida, que cristianismo é esse? Não, seja sincero. O cristianismo que a gente tem pregado é que transforma quem está errado, quem é imperfeito, quem está ferido, quem está fracassado, em uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aí eu peguei a mão, abracei, ela chorava, na hora do apelo ela aceitou a Jesus. Eu profetizo nessa noite que você ajude a mim, pastor Zeca, a ganhar Alagoas para Cristo, sabe? Amados, eu não creio num Deus elitista, num Deus que só valoriza a pessoa pelo que tem financeiramente, não. Ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que para falar com Naamã, o capitão da Síria, Deus usou uma menina, uma escrava. Amados, nesses últimos dias, Deus deseja que você tome uma atitude de seguir os passos de Jesus. As pessoas estão precisando de alguém que dê uma palavra de conforto. Eu vejo pelo rádio. É muita gente preocupada com as questões da vida. Mães que desesperadas na madrugada de sexta para sábado, com medo que a notícia chegue, mataram o teu filho na festa tal. Então, nessa noite, entenda que as batalhas que nós, pastores, vivenciamos, a igreja de Cristo vivencia, a família de Deus que somos nós. Essa questão, segurança, paz, perdão, amor, educação, sonhos, filhos, unidade, isso é família. Fica de pé. Eu quero orar por você. Eu não vim de um lar perfeito e acredito que você também não veio de um lar perfeito. São 8 anos administrando pessoas. Porque uma coisa é a igreja em si, o culto. Outra coisa, os bastidores. E foi uma coisa que eu botei num grupo essa semana, porque as pessoas têm uma visão do caráter de Deus. E eu coloquei uma enquete e disse assim: e quando a pessoa aceita Cristo e continua com as mesmas práticas do mundo? Não quer nascer de novo com Cristo Jesus. Continua roubando, continua adulterando, continua mentindo, continua enganando. Como é que nós, pastores, devemos administrar esse tipo de membro? Porque botar da igreja para fora, jamais. E aí eu comecei a falar com as pessoas. Porque quem é membro não sabe o preço que um líder como o pastor Zeca e os demais pastores pagam de sinceridade, de obediência, de humildade diante de Deus. A gente tem pedido ao Senhor que levante pessoas comprometidas com esse evangelho, sabe? Consciência cristã, céu e inferno, arrebatamento da igreja. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu quero que você curve sua cabeça. Pega na mão da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu irmão. Eu quero orar. Porque o inferno tem investido contra as famílias de uma maneira terrível. Não existe limite. A igreja muitas vezes está doente, porque nós pastores ficamos até, Senhor. Outro dia eu falei com uma irmã. Digo, minha amada, se nasce de novo com Cristo Jesus, precisa reformular a sua forma de viver, de agir. Você não pode mais agir da forma do passado. Ah, pastor, então eu vou sair e vou para a igreja tal, porque lá eu posso fazer isso, fazer aquilo. Minha irmã, vá na paz. Mas saiba de uma coisa: a porta que nos leva aos céus é uma porta, é um caminho estreito, muita renúncia. Eu e pastor Zeca Torres, e os pastores que coordenam ministérios, departamentos como casal, infantil, escola bíblica dominical, os cultos, nós temos sinceridade diante de Deus para fazermos o melhor, porque o nosso Deus merece o melhor. Comece a orar e pedindo: Jesus, restaura minha família, o meu lar. De repente você que é esposa sabe que seu marido lhe despreza, lhe deprecia. Começa a dizer: Senhor,
Deixa ele esquecer a infância sofrida de pobreza, de miséria. Comece a orar, querida, pedindo para Jesus tirar da mente do seu esposo ou da sua esposa os traumas de família. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido: não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Não vai ter divórcio na tua casa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Existe um casal, pastores, nessa noite, cujas armadas do inferno têm cirandado, e o leito é um leito de mágoa e de dor, de frieza conjugal. E o Senhor me mostrava que nessa noite Jeová mandou um anjo de guerra no teu quarto para tirar esse espírito das trevas que impede você de ser esposa e ele de ser marido, entendeu? Eu destruo em nome de Jesus esse espírito imundo de frieza conjugal, onde o esposo não procura a esposa, nem a esposa procura o marido, e aquilo que o marido não tem em casa procura na rua. Aquilo que a esposa não encontra em casa, procura na rua também. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu destruo todo o contra-ataque do inferno contra este lar. Em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo o contra-ataque do inferno de frieza conjugal. E o Senhor dizia assim: existem casais que precisam renovar as alianças nessa noite. Muita luta, muita dificuldade. Deus revelou sobre um casal, mas para vir à frente o Senhor dizia: casais que precisam renovar as alianças, porque a partir de hoje, 15 de maio de 2016, o Senhor vai abrir as portas das finanças. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Quebra-me. Se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Ah, Jeová, sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido: não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do meu Criador.
Sou apenas barro, pode me moldar. Lama suremeta. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Pode vir, casal. Deus está abrindo as portas. Deus é um Deus que abre portas onde não existem. Pode sair do seu lugar, pastor Zeca vai ungir você. Porque o Senhor é aquele que abençoa os que são agradecidos. Ele abençoa aqueles que agradecem ao Senhor pelo fôlego de vida, por todos os processos que um casal enfrenta, que uma família pode suportar. Se Jesus está no centro, tudo vai bem. Porque verdadeiramente nós somos barro e Deus é o oleiro. Pastora Joseilda, unja sua mão direita, vá ao encontro de Priscila de Fábio. Porque Deus quer restaurar um sonho nesta jovem senhora. E quando você estiver lá, tocando no ventre de Priscila, toda a questão hormonal vai ser restaurada em nome de Jesus. Toda a questão de impedimento. Nessa noite, Priscila e Fábio, o Senhor é aquele que quebra, é aquele que destrói todo impedimento. E em nome de Jesus de Nazaré, receba nessa noite um milagre da parte de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oh Jesus, amigo e fiel, tu sabes que eu decidi seguir teus passos. Eu creio, Jesus, que esta igreja é simples como tu és. E esta alegria, essa simpatia, é o Senhor que tem derramado nas nossas vidas. Todos nós temos desafios a enfrentar, mas Jesus, tu és o nosso advogado de defesa. Cada casal que teve a coragem de vir à frente. Eu sei que alguns casais, o Senhor tocou no coração da esposa, mas o marido tímido não quis vir à frente. Não tem problema, porque onde ela estiver agora, aí em pé, o Senhor vai ouvir o desejo do coração da minha irmã. Restaura as forças desses casais que vieram à frente. Que o Senhor venha livrá-los de todo mal. Abra as portas que são fechadas. Quebra, ó Deus, nessa noite todos os cadeados de bronze e os ferrolhos de ferro. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu te peço uma bênção sobrenatural vinda de ti, ó Deus, para a vida dos meus irmãos que vieram à frente. E que toda honra, louvor e glória sejam sempre dadas ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Pode se sentar, os amados casais podem voltar para o seu lugar.